O Grêmio Estudantil de Jama Maranhão está arrecadando materiais escolares para crianças carentes do Paço da Pátria. Podem ser doados cadernos, canetas, lápis, borracha, hidrocor, livros e brinquedos. O material poderá ser doado até o dia 15 de julho. Para mais informações, basta ligar para 9951-0457. Na semana passada aconteceu o eclipse total da Lua e muitos alunos do IFRN se prepararam para esse momento, como mostra a repórter Isis dos Santos. Um eclipse lunar é um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua é encoberta total ou parcialmente pela sombra da Terra. Esse momento raro da astronomia geralmente é visto a olho nu, o que quer dizer que todas as pessoas podem acompanhar o ofuscamento do brilho da Lua sem o auxílio de equipamentos especiais. O último eclipse da Lua aconteceu na quarta-feira da semana passada. Para acompanhar tudo de perto, o Grupo de Estudos sobre Astronomia do IFRN, o GEA, ficou concentrado na praia de Miami durante toda a tarde. O grupo possui cerca de 50 membros ativos, entre estudantes, professores e bolsistas. O Grupo de Estudo de Astronomia tem uma boa quantidade aqui de pessoas e trabalham comigo em jornadas pelo interior, tem fotos aqui. E é sempre uma alegria trabalhar com esse pessoal. A previsão oficial é de que a Lua surgiria no céu oficialmente e já eclipsada às 17 horas e 13 minutos, naquela parte bem ali. Acontece que a previsão do tempo falhou. O tempo ficou nublado e o eclipse, infelizmente, não vai ser visível aqui em Natal. Mas o pessoal do grupo de estudos não desistiu, não. Eles continuaram no local prestando esclarecimentos à população, não apenas sobre o eclipse lunar, mas também sobre os planetas de Saturno, que estaria bem visível caso o tempo colaborasse. A gente não depende somente das previsões astronômicas, depende da previsão da meteorologia. E quando a meteorologia não combina com a astronomia, a gente não vê eclipse nenhum. Realmente é total o escuro. Qual é o sentimento que fica? Não, o sentimento que quem trabalha com isso tem que ter paciência, que novos eclipses virão e a gente vai ter novas oportunidades de observar o céu. Twitter, Facebook, Orkut. Com certeza esses nomes não devem ser estranhos para você. É a forma como muita gente está se comunicando hoje em dia. A facilidade na comunicação virtual está fazendo com que as pessoas acabem se organizando para manifestos pela cidade. Quem vai comentar esse assunto é o jornalista Laurence Campos. Pois é notória a importância das redes sociais virtuais e de sua expansão nos últimos anos. Um exemplo disso aconteceu aqui em Natal, aconteceu no mês passado. Um grupo de pessoas se reuniu, se comunicou através do Twitter, que é uma rede social, para tentar baixar o preço da gasolina, que havia subido naquela época, e conseguiu. Hoje a gasolina já baixou o preço que havia subido, quer dizer, foi o poder do consumidor que teve vez e voz através de uma rede social, que é o Twitter, né? E é para falar sobre esse assunto que a gente convidou aqui para o nosso estúdio o professor de Direito daqui do Campus Natal Central do IFRN, Rafael Lafitte Fernandes. Olá, seja bem-vindo. Olá, obrigado. A importância é essa mesmo, né? Fazer com que as pessoas se comuniquem para que tenham voz diante da sociedade, né? Exatamente. E foi bem interessante a sua colocação sobre redes sociais virtuais, porque quando se fala hoje em redes sociais, as pessoas tendem a lembrar apenas dos meios virtuais, Twitter, Facebook, Orkut, etc. Mas, na verdade, toda e qualquer forma de interação entre indivíduos nós podemos chamar de uma rede social, já que a troca de informações, de formas de pensar, etc. E a internet trouxe essa troca de informações de um meio diferente, que é esse meio virtual, né? Onde há uma troca de comunicação, onde há uma interação entre os indivíduos de uma forma muito intensa, muito livre, fala o que quer. Exatamente, muito rápida. O que é notícia agora pode ser desmentido imediatamente ou corrigido, ou enfim. Ou seja, as pessoas são bombardeadas por diversas informações e tem que saber lidar com essas informações, porque a grande dificuldade hoje dessas redes sociais que eu vejo se torna também a questão inclusive da credibilidade das informações, porque já que
Quem tem acesso a um computador e tem acesso à rede social pode postar qualquer comentário. Quem recebe esse comentário tem que também ter a capacidade de discernir o que é certo e errado, e, enfim, lidar com esse mundo de informações. Pois é, há pouco tempo a gente conversando aqui sobre a possibilidade das pessoas falarem o que quiserem, postarem vídeos de como quiser, o que quiser, de todo mundo poder ver e poder discutir aquele vídeo ou aquele assunto que está postado na rede social virtual. Agora, é interessante analisar que as pessoas não podem fazer qualquer coisa, apesar de terem a possibilidade de fazer, mas elas têm que seguir certas normas, né? Normas éticas, digamos assim. Exatamente. Da mesma forma que na vida real nós temos que ter um comportamento pautado na questão da ética, da moral, etc., no campo virtual essa mesma regra é aplicada. Há uma falsa ideia de que a internet seria uma terra sem lei, porque não haveria um código específico que tratasse sobre a questão da internet. Por exemplo, um código virtual, com leis específicas sobre o mundo virtual. Apesar de no Brasil não existir ainda uma lei específica sobre a internet que trate das redes sociais, dos diversos tipos de relacionamento na rede mundial de computadores, isso não impede que seja aplicada outra legislação, como por exemplo o Código Penal. Então, se eu no Twitter, no Facebook, no Orkut, no YouTube, faço algum comentário, posto algum vídeo, etc., e isso vem a denegrir ou a constranger a imagem, né, de alguma pessoa, essa pessoa pode se utilizar tanto do Código Civil, do Código Penal, etc., para abrir um processo judicial contra quem realizou esse comentário. Agora, o difícil é provar que a pessoa fez aquilo, né? Porque muita gente se esconde atrás de perfis falsos na internet, ou até mesmo se for um perfil verdadeiro, você pode também dizer que não foi você. Como é que se prova que foi aquela pessoa que cometeu aquele devido delito? Realmente essa parte de provar o delito virtual é uma parte complicada, né? A Constituição ela garante a liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela é condicionada ao direito à intimidade, à honra e à vida privada das pessoas. Então as pessoas podem falar na internet livremente, mas o que ocorre é que diante dessa vontade de exercer sua liberdade de expressão, muitos indivíduos acabam se excedendo e realmente extrapolam o que seria considerado razoável. O grande problema é identificar de onde partiu a ofensa, de onde partiu a agressão, porque muitas vezes são os perfis falsos, como você bem colocou, e somente através de uma possibilidade de rastrear o IP do computador, que seria o RG do computador. O IP é aquele número que cada computador tem, é como se fosse um número que caracteriza aquele computador. Então, se achar o IP, acha o computador e pode achar a pessoa que fez aquele delito. Agora, o problema é quando o computador é utilizado por várias pessoas. Então, quem tem a senha para acessar aquela rede social, aquele e-mail, etc. Se é numa lan house, quem foi que utilizou aquele computador, de onde partiu a ofensa. Então, há uma grande dificuldade nesse sentido. Isso estimula realmente a impunidade, mas já existem decisões judiciais onde pessoas foram condenadas porque foi possível a identificação desses indivíduos. Como eu coloquei na internet, apesar de não existir uma legislação específica no Brasil sobre crimes virtuais, isso não impede a aplicação do Código Penal para a internet. Então, se acontece uma injúria no meio virtual, essa injúria é aplicada à punição como se fosse uma injúria ocorrida numa rua, num shopping, numa casa, por exemplo, no meio real. E é para discutir esse assunto que aconteceu na última sexta-feira, um minicurso aqui no IFRN, não é isso? Um minicurso chamado Redes Sociais, Liberdade de Expressão e Responsabilidade Social. Foi debatido isso e outros assuntos também em relação a esse assunto? Sim, porque o que nós queremos chamar a atenção nesses debates é que as redes sociais elas podem ser utilizadas também como elemento de cidadania. Ou seja, eu posso utilizar toda essa capacidade de liberdade de expressão, de opinião, de informação para prestar um serviço relevante à sociedade. E esse comportamento, como por exemplo você colocou do movimento de combate aos altos preços da gasolina, ou então em movimentos políticos, movimentos estudantis, movimentos em benefício de uma classe. Porque como você pode atingir milhares ou milhões de pessoas ao mesmo tempo, fica muito mais fácil você mobilizar um certo grupo através dessas redes sociais.
Agora, da mesma forma que é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem, pode ser utilizada para o mal. Então eu acho... E é daí onde a justiça tem que intervir, né? Isso, inclusive os pais devem ficar atentos para os filhos utilizando as redes sociais, porque os pais são responsáveis pela educação e vigilância dos filhos. Já também existem condenações de pais em razão do comportamento dos seus filhos nas redes sociais. Então é bom o pai ficar atento, conversar com o filho sobre isso, educar e até ver, né, o que ele faz na internet, porque é a partir daí que ele pode cometer até um crime que ele nem sabe. O adolescente às vezes nem sabe, né? Acha que é uma brincadeira e tudo mais, mas que pode ser levado a sério por quem é vítima dessa brincadeira, né? Apesar do adolescente ele viver uma fase natural onde para ele qualquer tipo de controle é visto como invasivo à sua privacidade, o pai ele tem que deixar bem claro que ele, pai, é responsável pela educação do seu filho. E na internet, da mesma forma como você não deixa um filho seu ir para qualquer lugar a qualquer hora, a mesma forma ele também não pode acessar qualquer site a qualquer momento, porque podem existir conteúdos impróprios, inclusive o adolescente ou a criança, eles podem ser vítimas também de alguma espécie de assédio virtual, e os pais têm que ficar atentos para esse fato. Ok, é isso mesmo. Muito obrigado, professor Rafael Lafite Fernandes, professor de Direito daqui do IFRN. E é isso, né? Fica aí aos pais o alerta de manter aquela educação com os filhos, já que é ele o responsável pela educação e pelo encaminhamento daquele adolescente, né? E a todos que usam a internet, saber usar aí com cabeça e com inteligência para evitar problemas futuros. Gabriela, é com você. Veja a seguir como foi a festa feita para os amantes da poesia intersemiótica. E uma noite de muito forró e comidas típicas. Foi o São João do DCE do Campus Natal Central. Em 1 minuto.